transação, ela tem 3 anos. Ela faz 3 anos no dia 14 de abril, né? Daqui a 3 semanas. Se a gente considerar o período de conversão da MP, né? Aquele período, aquele gap de MP, a gente não considera. Até tivemos um edital, não sei se vocês se recordam da PGFN naquele momento, mas não teve instrumentalização prática, pelo menos não é do meu conhecimento, né? A transação na cobrança da dívida ativa, ela nasceu de 2020 para cá. E como o Felipe bem disse, ela começou muito tímida, ela começou muito restrita. E de lá para cá nós tivemos avanços significativos não só na arrecadação pela PGFN, não digo nem Receita Federal, porque a transação com a Receita ela é recente. A transação com a Receita tem alguns meses, né? Se a gente considerar que ela nasceu ano passado com a 14375, que alterou a 13988 e as regulamentações posteriores. Mas a gente teve um avanço expressivo, sim, e quando eu digo avanço é na formatação do diálogo, né? Na formatação dos ativos que compõem o plano de pagamento. Vocês dois são advogados na área tributária, assim como eu. A gente sabe que a briga pelo uso do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa, ela foi fervorosa, né? E ela só veio no ano passado. Mas foi um avanço maravilhoso. Foi um avanço maravilhoso. Eu tinha muito cliente com demanda. Eu acho que a gente ainda tem uma demanda reprimida para transação, tá, gente? Né? E a gente vai falar um pouco disso quando a gente pensa em transação na cobrança. A gente ainda tem uma demanda reprimida. Porque hoje o que a gente tem? A gente tem transação no contencioso, que é CARF e DRJ, e a gente tem transação na dívida ativa, que é pós-inscrição, né? Só que existe um caminho, né? Existem 2 limbos. O limbo inicial, que são os débitos que são objeto de cobrança, né? Estão ali no status, com o status devedor no conta corrente da empresa, ou seja, eles são cobrados, mas eles não são objeto de auto de infração, não são, né, não estão inscritos em dívida ativa ainda, porque tem ali uma etapa administrativa no âmbito da Receita Federal que ainda não se exauriu. E a gente tem também o limbo, que é quando a discussão administrativa ela acaba, mas você não tem a inscrição em dívida ativa. Então, por exemplo, esses 2 gaps, hoje, eles estão fora da transação. E aí, Felipe, quando você traz a questão da reforma, da demanda reprimida, eu acho que existe ainda um gap muito grande de débitos e de situações que poderiam estar incluídas na transação, né? Quando a gente fala de transação na cobrança, porque a lei, a 13988, permite a transação na cobrança. Verdade. Então, é o caso de regulamentar, de pegar as regulamentações que existem e alterar, parar de chamar a transação na Receita de transação no contencioso. Que é algo que é ilógico, inclusive, é verdade, né? Porque, assim, de fato, a gente acompanha, acho que é uma das maiores discussões também, sim, é quem acabou ficando fora disso, porque tem lá o débito em aberto no conta corrente e por essa questão não consegue, né, não consegue pensar na transação. Então, é uma condição interessante para regularização, muitos têm prejuízo e base, então teriam aí uma oportunidade interessantíssima, mas acabaram ficando com uma restrição que eu acho que fica aí já, acho que uma primeira crítica, né, Mariana, assim, de que poderia ter sido diferente, ainda pode ser diferente. Eu acho que ainda pode, eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que, assim, toda reforma estruturante no Brasil, e eu gosto de colocar a transação num contexto de reforma, porque a gente está passando por uma quebra de paradigma na relação fisco-contribuinte, trazendo a consensualidade, trazendo a PGFN, a Receita Federal e o contribuinte para a mesa, né? Então, assim, se a gente pensar nisso como uma reforma do contencioso, que eu acho que é o contexto, é o que está acontecendo, toda reforma estruturante no Brasil, ela começa tímida, né? E depois a gente tem as versões 2, 3, 4, 5.0, né? E eu vejo a transação muito nesse caminho. A PGFN está aí para mostrar para a gente o quanto a regulamentação, né? A gente tinha as portarias lá de abril de 2020, que era 9927, não, era 9917, a 9924, que era excepcional e extraordinária, né? A gente tinha 14402, que era aquela da Covid, a transação excepcional da Covid. Sim. Quem tinha queda de faturamento na Covid poderia ali apresentar sua documentação contábil, fiscal, econômico-financeira para ferir CAPAG, mas você tinha que ter tido queda de faturamento na Covid, né? E de lá para cá, a gente teve com a 14375 a alteração das regulamentações, veio a 6757 da PGFN, veio a 6941, veio a do precatório agora, que é 10861, salvo engano, e a única que eu não lembro o número de cabeça, porque o precatório ainda está, né? E de lá para cá a gente teve a regulamentação da Receita Federal, que começou, né, com a portaria
com a portaria 208, depois foi revogada, fomos para a portaria 247 e agora a gente tem um cenário de suspensão da 247.